Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, é o quarto vídeo do canal. E olha, antes de mais nada, já te peço, antes de você esquecer, já se inscreve aqui no canal se você quer aprender a investir, se você quer melhorar a sua carteira, melhorar os seus investimentos. Você viu, né? Banco Master estava oferecendo CDB aí de 120, 130, 150% do CDI e quebrou. Agora a galera que investiu ali só por diquinha do assessor, o que aconteceu? Quem tinha até 250 mil, o FGC vai pagar. E agora quem não tinha, quem tinha mais de 250 mil? Aí arrumou um problema, hein? Vai ter que entrar na justiça, aguardar. Então assim, ó, vantagem para você agora, não cair nessas diquinhas de assessor. Se inscreve aqui no canal, porque vai ter vídeo sempre aqui te alertando de possíveis problemas que pode acontecer com seus investimentos, para você não cair nessas falhas aí, nesses erros, pirâmides e tudo mais que pode acontecer no mercado financeiro. Se inscreve para você não cair nessa. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem bacana, que envolve também receber dividendos. Eu lembro quando eu era criança, eu ouvia meus tios, meus avós, meu pai falando de investir em imóveis para receber aluguel. Só que naquela época parecia ser mais fácil comprar imóvel, né? Não sei se para mim, se era só para mim que aparecia isso. Comenta aqui. Para você também que parecia que era mais fácil comprar imóvel, comprar terreno antigamente do que agora? Eu tenho essa impressão. Mas os fundos imobiliários vieram para facilitar esse tipo de investimento. Então, se você quer receber aluguel e não precisar investir 100 mil, 200 mil, 300 mil num imóvel e ter que construir, comprar um terreno e construir, investir uma grana para depois tentar alugar e receber esse aluguel, tem uma forma de você receber aluguel todos os meses investindo um pouquinho. R$ 10. Você tem R$ 10? Você pode receber aluguel de shopping. Você acredita nisso? Então, já se inscreve aqui, que essa dica é valiosa. Vamos falar um pouquinho dos fundos imobiliários. O que são os fundos imobiliários? Eu vou partir do pressuposto que você está aqui e ainda não sabe o que é um fundo imobiliário, porque tem bastante gente que o YouTube vai direcionar para cá que ainda não sabe, não investe. Você que já sabe e que investe, um pouquinho de paciência que a gente vai chegar lá. Vamos evoluir todo mundo aqui no canal. Fechou, galera? Então, vamos lá. Os fundos imobiliários nada mais é do que vários investidores que se unem para investir em uma coisa só. Então, assim, existe uma empresa, uma gestora que tem um banco lá, que organiza esses investimentos, tem uma gestão do banco, tem a empresa, tem tudo, que vai verificar onde ela vai investir. Ah, o fundo é de shopping? Beleza, então a gente vai construir shoppings ou a gente vai comprar participações em shoppings e receber esses aluguéis e dividir para os cotistas. Cada fundo tem a sua estratégia, tá? Mas basicamente é isso. Sabe quando a gente, no final do ano, existe aqueles vários bolões ali, bolão da Mega Sena, da virada, da família, dos amigos, basicamente aquilo. Junta todo mundo, cada um dá um pouquinho de grana e se der bom, se der lucro, esse lucro é dividido para todo mundo que participou desse investimento, seja na Mega da Virada ou seja aqui no fundo imobiliário. Fundo imobiliário existem vários tipos: fundo de tijolo, fundo de papel, fundo de fundo, que é os famosos FOFs, né? Eu não gosto muito, não tem na carteira, né? Que paga um pouco de taxa, então você tem que verificar muito ali. E um fundo que investe em fundo, para mim, não faz sentido se você pode investir diretamente no fundo. Então, eu deixo para outro momento esse investimento. Tem também os FIAGROS, que são os fundos de investimento do agronegócio. Esses já são mais novos, eu também não tenho na carteira, não gosto muito da tese, tá? A gente vê o Banco do Brasil agora aí passando um pouco de dificuldade por conta do agro, da inadimplência que veio do agro, porque a maioria dos clientes do Banco do Brasil é do agro, então ele está passando por um momento complicado ali por conta de muita chuva, muita seca, muito frio, o agro é muito volátil a essas questões climáticas, então um fundo de agro, eu acho que vamos ter que dar um tempo para ver se eles vão conseguir se organizar, né? Teve algumas empresas esse ano que quebraram do agro, tiveram alguns problemas de recuperação judicial, então eu prefiro deixar meu dinheiro alocado em outras empresas, outros fundos, outros tipos de fundo. E sobre os fundos de tijolo, a gente tem alguns tipos de tijolo. É o tijolo
segmento shopping, segmento renda urbana, que são investimentos em mercados, farmácias, lojas de departamento. Tem os fundos de hospitais, de lajes corporativas, né? Esses grandes escritórios, na maioria nas grandes cidades, né? Mercado Livre, esses prédios grandes que comportam bastante escritórios, essas lajes corporativas, fundos de logística, esses barracões grandes do Mercado Livre, da Shopee, da Magazine Luiza, esses grandes barracões que você passa na BR, geralmente ali na Castelo Branco, na Dutra, tem bastante desses centros logísticos, esses grandes barracões que comportam várias empresas, muitas vezes no mesmo lugar, que também é um baita setor para você investir, tá? E os fundos de papel, que são os fundos que investem em dívidas imobiliárias, os LCI, né, as letras de crédito imobiliário, e os CRIs, que é o certificado de recebível imobiliário. Nada mais é do que, vamos supor que você tem uma casa, você alugou para o fulano, né? Esse fulano teria que pagar R$ 1.000 por mês e você quer receber esses R$ 12.000 do ano de uma vez. O fulano não tem para pagar. O que você faz? Você vai numa empresa e vende essa dívida que o fulano tem contigo para essa empresa. E essa empresa não vai pagar os 12 mil. Fala, eu compro a sua dívida para receber do fulano depois. Pago à vista, mas eu te pago 10 mil. Beleza? Beleza. Então, e aí depois esse fundo, eu aceitei receber 10 mil antecipado do que esperar receber 12 vezes de R$ 1.000. E a empresa vai cobrar do fulano, ok? Esses R$ 1.000 por mês e vai receber 12 mil. Então ele emprestou 10 mil para mim, emprestou não, ele entregou 10 mil para mim e recebeu 12 do fulano. Então esse spread de 12 mil é o lucro, então é assim que as empresas, os fundos imobiliários que investem em papel ganham dinheiro, nesse spread, nessa diferença que ele consegue fazer nessas negociações de dívidas imobiliárias. Tá? Um exemplo bem básico. Mas hoje a gente vai focar mais nos shoppings. Eu separei aqui 2 shoppings. Existem muitos fundos de shopping aqui sobre o conceito, tá? Vou falar sobre o conceito, porque eu já expliquei mais ou menos, mas vamos lá, só para resumir. FIIs são fundos de investimento imobiliário que reúnem o dinheiro de vários investidores para aplicar em ativos do mercado imobiliário, como imóveis físicos, shoppings, prédios ou títulos de dívida imobiliária, o LCI e o CRI. As cotas desses fundos são negociadas na Bolsa de Valores, permitindo que as pessoas invistam em imóveis sem a necessidade de comprá-lo diretamente. Você vai comprar uma fração desse imóvel, beleza? Então é basicamente o que eu expliquei ali. Então vamos aqui. O primeiro fundo que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, é o XPML11, tá, galera? O XPML11 é um fundo imobiliário regido pela XP. Ele é o maior fundo de shoppings da bolsa, tá? A liquidez diária de quase 13 milhões, quer dizer, isso aqui é a negociação diária, é o que tem de negociação na bolsa. Durante um dia só dessa cota, só da XPML11. A variação no ano, nos últimos 12 meses foi de 14%, ele valorizou, tá vendo a setinha para cima aqui, que é o gráfico, tá? Então se a gente ver aqui, ó, olha só, novembro do ano passado, ele estava custando R$ 87,00, ó. Não, dezembro aqui já, né? Novembro. R$ 90,00, R$ 92,00 estava custando a cota desse fundo imobiliário que investe em shoppings, que te paga rendimentos todos os meses, em novembro do ano passado. E hoje ela está custando R$ 106,00. Porém, ainda ela está com um PVP abaixo de 1, que significa que ela está barata. Já falei algumas vezes nos outros vídeos que se o PVP estiver abaixo de 1, quer dizer que ela está mais barata do que vale, ok? Então aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês sobre o PVP. Depois eu volto aqui para trazer mais detalhes, tá? Calma aí, eu só quero mostrar aqui referente ao PVP, que aqui no Investidor 10 traz uma relação. Esse aqui eu quero mostrar para vocês, ó. O valor patrimonial da cota, quer dizer, o patrimônio que ela tem era para ser vendido cada cota por R$ 108,00 hoje, tá? E ela está sendo vendida por 105. Então quer dizer que você tem ainda potencial de valorização dessa cota aqui nos próximos meses, assim que
a Selic vai começar a cair, ok? A Selic começando a cair, o que acontece? O dinheiro fica mais barato, teoricamente você tem mais circulação de dinheiro gradativa na economia, gera mais emprego gera mais consumo aumenta a venda nos shoppings e, consequentemente, aumenta a ocupação dos shoppings. Aí aumenta o lucro do fundo imobiliário também, é uma corrente, né? Selic, dinheiro mais barato significa mais circulação e economia crescente. Então aqui, ó, XPML 11 pagou de dividend yield nos últimos 10 meses 10% de dividendo. Então vamos falar do dividendo, ok? Aqui antes os dados, né? Ó, é um fundo de tijolo, shoppings, varejo, tem 626 mil cotistas investindo nela. Ela é gerida pela XP, ok? Gestão ativa. A vacância dela, o que é a vacância? São quanto ela tem de loja fechada, sem pagar aluguel para ela. Então, se ela tivesse 100 lojas nos shoppings, 4 lojas, um pouquinho mais de 4 lojas, estariam fechadas sem alugar, sem pagar o aluguel para eles. Ok? Então, é uma boa vacância. Tem que ficar de olho aqui só na questão de não aumentar isso daqui quando você investe. Falando dos dividendos, olha aqui os dividendos pagos nos últimos 5 anos, de 2020 para cá. Olha, você vê que é um dividendo crescente, aqui tô no valor, tá? Então o dividendo crescente, ó, cada mês ela vem tentando melhorar o seu rendimento, né? Cada barrinha dessa aqui significa um mês. E de julho de 2024 para cá, ela meio que estabilizou a cota, ok? Não pagou a mais, mas também manteve, que é um bom sinal. É um bom sinal para você que quer viver de dividendo. É um fundo que tem uma gestão ativa, está comprando novos shoppings, está vendendo alguns shoppings e fazendo lucro nisso daí, que o lucro nessa venda vem para o caixa do fundo. Todo o lucro que o fundo imobiliário faz, ele tem uma regra, o fundo precisa, por lei, distribuir 95% dos seus lucros. Então, se ele tem um lucro lá que está acumulado, ele é obrigado, por lei, distribuir. Se ele vai distribuir, ele vai fazer esses booms aqui de pagamento. Aqui, né, em janeiro de 22, você viu que ele estava pagando 55 e ele veio aqui pagar 30 centavos a mais. Depois normalizou. Aí aqui, novamente, com certeza aqui foi lucros que fez em negociações de shoppings e que foi obrigado por lei a fazer a distribuição. Okay? Então depois disso aqui ele deu uma normalizada e manteve a coerência. Então se você tem hoje R$105, você pode comprar uma cota desse fundo imobiliário que vai te pagar aluguel todos os meses na sua conta. Então cada cota que você comprar desse fundo imobiliário, você vai receber 92 centavos. Ah, mas eu não tenho R$100. Nossa, mas eu comprar uma cota só, eu não tenho mais baratinho, não? Tem vários. Tem os famosos fundos base 10. Esse aqui é um deles, tá? O CPSH 11 é um fundo imobiliário mais novo do que o XPML, né? Menos famoso, bem menos famoso, diga-se de passagem. A gente olha aqui, ó, que a liquidez do XPML é de 13 milhões. Do CPSH é de 3 milhões. Então, assim, é 30% a menos de liquidez diária. Então, se você tem muita grana, você quer investir pesado, não indico você investir no CPSH. Inclusive, tudo que a gente está falando aqui, galera, não é recomendação de investimento, tá? É apenas um estudo, uma análise para você começar a avaliar bons investimentos para você melhorar a diversificação da sua carteira, para receber dividendos e viver de renda passiva logo, ok? Lembre-se disso. Você precisa estudar para não cair na diquinha do Banco Master, que quebrou aí, deixou muita gente chupando o dedo. Espero que todos recebam e quem cometeu as fraudes vá preso, que pague na cadeia e não acabe em pizza novamente. Infelizmente, o Brasil é meio complicado. Preço sobre valor patrimonial do XPML estava barato, ok? Se a cota vale 108, está vendendo a 105, está barato, você tem um potencial de valorização aqui. O CPSH está mais barato ainda. A cota dele, ela está avaliada, vamos ver aqui, ó, 11,62 a avaliação dessa cota. E está sendo vendida a 10,58. Então você tem quase mais de R$1 para valorizar essa cota se você comprar ela
e se tudo correr bem com o fundo. Nos últimos 12 meses ele já valorizou 30% quase. E o dividend yield é um pouquinho maior do que a XPML, está pagando 11,6%. Vamos ver aqui a distribuição de dividendo. Ó, a vacância é 4%, tá um pouquinho menor a vacância dela do que o XPML 11 desse fundo. E vamos ver aqui os dividendos. Tá, olha só os dividendos aqui do CPSH. Ele tem pago, no último mês ele pagou 12 centavos por cota, mas ele vem pagando desde janeiro de 25, 10 centavos. Só esse último mês que teve essa discrepância, porque provavelmente, eu não vi os relatórios ainda, mas provavelmente ele tinha um lucro acumulado e por lei ele precisa distribuir 95% dos seus lucros e provavelmente foi isso que aconteceu aqui. Mês que vem ele já deve normalizar. Ou foi um lucro não recorrente de venda de algum ativo que ele comprou por 10 milhões, vendeu por 15 milhões, teve um lucro ali de 5 milhões, jogou no caixa e teve que distribuir. Fechou? Então, são alguns detalhes que você precisa avaliar. O CPSH, ele tem participações em 9, 10, 11 ativos, tá? Então, se você comprar uma cota dele, você está investindo automaticamente em 11 shoppings espalhados pelo Brasil. 7 deles em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul, 1 no Rio de Janeiro e 1 no Ceará. Catarina Fashion Outlet, esse aqui eu conheço, muito legal. Shopping Cidade Jardim, muito bom esse shopping. Guatemi Fortaleza, Praia de Belas, Rio Grande do Sul, ó, cidade do Rio Grande do Sul, Metrô Tatuapé, Shopping Dom Pedro, conheço, muito legal. Pátio Paulista, não conheço, mas já ouvi falar muito bem. Fashion Outlet Novo Hamburgo também não. Olha só, aqui estão todos os shoppings que você vai investir se você comprar uma cota desse fundo. Já no XPML, a diversificação do fundo provavelmente é bem maior, né, galera? Você está pagando 10 vezes mais nesse fundo. Então não é porque o fundo está R$10 e o outro está 100 que esse está barato e esse está caro. Você precisa avaliar outras coisas. PVP é uma delas, regularidade de pagamento é outra delas. Diversificação de ativos, tá? É outro fator muito importante. Por quê? Porque se você compra um shopping, um fundo imobiliário de shopping, que ele só tem um shopping, e esse shopping começa a ficar num lugar ruim, longe, ou é criado um outro shopping numa região que tira os lojistas daqui, estão migrando, começa a cair rendimento, você está preso em um único ativo. Quando você tem diversificação de shoppings no seu fundo imobiliário, se um shopping der problema, você tem outros 10, 12, 15 que vão sustentar o seu ganho, não vai ter problema no dividendo. Então, assim, monoativo. Se o fundo é monoativo, você tem que evitar. Tá? Se você for investir nele, eu vou investir porque eu sei que vai crescer. Tudo bem, é uma opinião sua. Tomara que dê certo, mas vai com calma. Não coloque todos os ovos numa cesta só. Tá? Então busque sempre fundos que têm grande diversificação nos ativos da sua carteira. XPML, lá quanto que tinha? Ó, aqui tinha 9, 10, 11 ativos aqui no CPSH, né? CPSH 11, isso. XPML já tem 19, mais 4 aqui, 23, 24, 25, 26, 27 imóveis. Quase 3 vezes mais imóveis do que tem no CPSH. Então, a diversificação desse fundo é muito maior. Muito maior. Catarina Fashion Outlet. Olha só, mesmo shopping. 2 fundos que investem no mesmo shopping. Esse aqui é novo para mim, tá? Ó, a metragem é diferente, a área bruta locável. Então, assim, são vários fundos que têm investimentos, talvez no mesmo shopping. E é o caso desse daqui, ó. O CPSH, lá no Catarina Fashion Outlet, que fica na Castelo Branco, chegando em São Paulo, tem quase 30 mil metros quadrados de área bruta locável. O XPML também tem lá participação nesse shopping. Só que a área bruta locável dele é de 50 mil metros quadrados. Olha que legal. Então, muitas vezes, o mesmo shopping que você frequenta é gerido por fundos imobiliários diferentes. Partes de lojas pagam aluguel para cada fundo ali que é dono de cada setor, de cada pedaço ali do shopping. Não sei como é feita essa divisão, se é por loja ou se é por lote. Isso aí já é outra questão. Mas o que a gente tem que focar, das coisas que a gente tem que focar é diversificação, liquidez.
regularidade no pagamento de dividendos, entendeu? Então, mas só para finalizar essa questão do vídeo de hoje, você que está investindo, que está começando a investir, você que vai melhorar sua carteira, tá gostando do conteúdo? Tá gostando do meu jeito de trazer esse vídeo para vocês? Estou tentando trazer da melhor forma possível, forma mais natural. Eu não sou um professor, eu sou apenas um investidor como vocês que está buscando uma liberdade financeira no futuro, que está buscando viver de renda passiva quando eu me aposentar, porque eu não acredito que eu vou conseguir me aposentar com esse INSS, que já está prestes a não ter mais dinheiro para pagar as aposentadorias. Então, se você tá gostando, tá te ajudando, você teve alguma informação útil que eu te passei nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Se você acha importante transmitir essa informação para os brasileiros, a gente precisa fazer o povo brasileiro a investir. Menos de 3% da população investe na Bolsa de Valores. Sabia que lá nos Estados Unidos, mais de 50% da população investe na Bolsa de Valores? Então por que a gente não pode avançar com isso? Porque a gente precisa conscientizar a população que precisa investir, precisa guardar o dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, resumo do meu vídeo de hoje. Apenas R$10 você consegue receber aluguel de shoppings. Eu garanto para você que muita gente não sabe disso. E eu garanto para você, se você pegar esse vídeo aqui, mandar lá no grupo da família e falar assim, galera, eu descobri uma coisa. Com R$10 consigo receber aluguel de shopping todos os meses na minha conta, sem pagar imposto de renda, isento ainda de imposto de renda. Eu tenho certeza que você vai virar o cara lá do grupo que você está participando, do grupo da família, todo mundo vai querer falar contigo depois dessa e você vai compartilhar o canal e você vai ficar rico, primeiro milionário da família, com a ajuda do canal Receba Dividendos. Fechou, galera? Um grande abraço, até o próximo vídeo, um abraço, fui!